Olá, bem-vindo a mais um Cybercast aqui da Strat. Eu sou o André Bernardo, um dos sócios, né? Sou o host aqui desse nosso podcast. E eu tô hoje aqui com o Danny Roger, nosso head de cyber. Tudo bem, Danny? E aí, tudo bem, galera? Beleza, bem-vindo aí de novo. E tô com o Tassiano, meu sócio aqui também. Tudo bom, André? Tudo jóia, Vamos lá. maravilha. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre pentest, vai ser o nosso principal tema aqui, a gente falar sobre teste de penetração aqui, né? É um serviço aí muito procurado, na verdade, pelas empresas, né? E a gente vai falar um pouco também sobre o Red Team, a equipe que costuma cuidar dessa parte ofensiva, ostensiva, como é que eu falo? Ofensivo. Ofensiva, né? Da segurança ofensiva, né? É, E aí eu queria que vocês começassem aí, vamos ver para quem que eu pergunto aqui. Se eu começo com o Dani, com o Taz. Vou começar com o Joga a Taz, vai. moedinha. Vou começar com o Vamos lá, Taz, vai. Otávio, vamos Vou lá. começar com o Taz explicando um pouco o que que é o Pentest. A gente começar por aí, né? Na verdade, né? Uhum. Falar um pouco. Eu já não vou nem apresentar, falar assim, quem é o Taz, quem é o Dani, o que eles fazem e tal, porque eu imagino que você já assistiu, talvez, outros episódios nossos aqui, já conhece a galera, tá? Então já vamos direto ao assunto. Vamos lá, o pentest, ele é o teste de penetração, né? É o teste para validar um ambiente, uma infraestrutura, uma segurança física, uma segurança lógica, né? Então você vai fazer um teste de tentar identificar uma vulnerabilidade, explorar uma vulnerabilidade e em cima disso obter ali informações, obter acesso a documentos, né? A um espaço físico e com base nisso você trabalhar nas contramedidas, né? O que a gente vai fazer, na verdade, para que plano será construído para você trabalhar essas vulnerabilidades, corrigi-las e proteger o seu ambiente, né? Então, acho que de um modo geral, falando de uma forma mais simplista, esse seria um pen test, né? Tá. Só para eu pegar numa parte aqui de terminologia, assim, né? Quando você fala vulnerabilidade, não é só uma vulnerabilidade tipo aquilo assim, né? Falta uma atualização do Windows, né? Pode ser uma vulnerabilidade ou pode ser outras fraquezas Sim, ou sim. outras. Como que a gente pode chamar? Gaps, falhas, fraquezas, ou o termo é só vulnerabilidade mesmo, que a gente fala que um ethical hacker desse, né? Como que a gente chama? Um pen tester? Quem que é o profissional que executa? Quando a gente fala das fragilidades, né, na verdade Fragilidades, né? existe uma Boa. ameaça, né, a gente falando dos atores, né, Uhum. tem uma ameaça que vai explorar uma vulnerabilidade. Então, assim, fazendo uma analogia bem rápida, é como se você deixasse o portão da sua casa destrancado, vamos dizer assim, ou Uhum. aberto, né? Então, isso aí é a vulnerabilidade, né? A questão é que a ameaça é o ladrão. E Uhum. o ladrão vai explorar essa vulnerabilidade do portão, tá destrancado ou tá aberto de alguma maneira ali para acessar a sua casa e ter acesso aos seus recursos, né? Então, fazendo Uhum. uma analogia, e levando para o mundo virtual, é exatamente isso. A gente tem os atores, né? Temos as ameaças As virtuais, ameaças. né? Que exploram essas vulnerabilidades, né? E assim, mas para que ou por que, né, existe o pentest, vamos dizer assim, né? Assim, dando um passo para trás, passinho para trás, né? Hoje, assim, o mercado brasileiro, ele é um dos maiores da América Latina, tô falando assim, economicamente falando, né? Assim, o mercado de cyber também, cibersegurança, ele é muito grande, né? Por que que eu tô comentando isso? Porque as empresas no Brasil, né, elas estão indo cada vez mais para o mundo digital. Uhum. Então, as ameaças, elas começam a procurar vulnerabilidades no mundo digital. E quando a gente olha, sabendo que o mercado cyber é gigantesco, a gente está falando de bilhões de dólares, assim, globalmente falando, nesse crescimento acelerado e tudo mais, né? Sabendo disso, explodiu cursos, principalmente de teste de invasão, É. que é essa formação, né? É que tem um apelo ali Romântico, né? É romântico, né? É isso sexy, mesmo. né? Tipo, Você é fala que você é um ethical sexy. hacker, É né? que, Você isso fala. você vê nos filmes, né? Você vai assistir um filme lá de Hollywood, o cara vai e hackeia ali, É, acabei de hackear a NASA em 3 segundos, né? E ele tá dentro do tá dentro sistema, do ou sistema. parou a bomba É verdade. ali com uns comandos super X-Pimbolinha, né? É verdade. É, Então, isso traz um apelo, né? É verdade. Romântico aí pra romântico. profissão. E realmente tem um boom de cursos aí Tem um monte de curso. de teste de penetração de todo tipo, né? Desde Udemy da vida É. até cursos ali que até geraram polêmicas recentes aí no mundo de Sim. segurança cibernética É. entre alguns desses profissionais. E todo mundo, então, quer
quer de alguma maneira ser nesse... hacker, quer entrar nesse mercado. Imagina, o maior mercado hoje, globalmente falando, é o de cibersegurança. A gente tem cloud, tem IT, mas o cyber, ele realmente tem esse romantismo, né, de simular ataque cibernético e tudo mais, né? E aí, por que eu tô trazendo esse cenário, né? Porque quando a empresa ela vai para os negócios digitais, né, e aí a gente tem um outro lado, que são pessoas, tanto do bem quanto do mal, estudando o assunto. E aí essas pessoas estão testando o que elas estão aprendendo no mundo, nas empresas mesmo, né? Então as empresas estão sentindo que elas estão sendo agredidas virtualmente. Mas a questão é, antes de eu lançar uma aplicação, um produto meu na internet, qualquer coisa, né? Principalmente quando a gente fala de aplicativo móvel, né? Que são lançadas várias versões, aplicativo móvel são várias versões que já vão ser lançadas. É importante a gente testar a resiliência e a segurança desse tipo de aplicação. E aí entra o papel do teste de segurança, né? Que é realmente simular um ataque real, né? De um hacker a um processo de negócio, a um ativo crítico da empresa para testar a resiliência dela. Por quê? Porque se ela não testar, a galera tá testando. Principalmente se a galera tá fazendo curso. Sempre tem alguém testando, né? A gente viu estatística recente aqui que você sobe um servidor, 4 horas depois ele já tem mais de X mil tentativas de acesso, né, na verdade, né? Quando você sobe tipo um honeypot, né? Um servidor livre ali, né? Acabou de subir, meia hora depois, na verdade, né? Meia hora depois ele já tem gente tentando acessar ele, né? Mas só pegando no ponto que você falou aqui, então, assim, porque você falou uma outra questão aqui de segurança de código, né? Eu estou desenvolvendo um aplicativo, por exemplo, para o celular ou um sistema novo, né? E eu tenho que testar também aquele cara ali e tal. E esse daí é até um passo mais preventivo ainda, né? Porque eu estou lá fazendo aquela análise do código antes de colocar aquele código para alguém testar, né? E aí tem esse... E aí isso daí a gente também chama de pentest, ou pentest é quando eu já tenho um aplicativo desenvolvido, e aí eu vou lá e falo assim, não, eu quero agora contratar um time de especialistas aqui, interno ou externo e tal, não sei o quê, para testar o quão seguro é esse cara, se alguém consegue invadir ou o aplicativo de celular, ou a minha infraestrutura de data center, ou a minha infraestrutura na nuvem, ou a minha aplicação web... ou esse daí do código a gente também chama de pentest, teste de penetração. Quando a gente fala dessa engenharia, né, dessa arquitetura, a gente chama de shift left, né, levar a segurança para o começo do processo. Né? E ali, quando está codando, né, quando eu estou escrevendo o código, eu já começo a fazer uma análise estática, a gente fala, né? Ou seja, o código não foi buildado ainda, né? A aplicação não está instalada, funcionando. Então, é como se fosse o corretor do Word. Sim. Conforme o desenvolvedor vai codando, vai escrevendo código, ele já vai falando ali se já tem vulnerabilidade, se já pode gerar vulnerabilidade, pode gerar risco ou não para o negócio. Sim. Então, tem essa agenda shift left, que é começo do desenvolvimento. Já... Que é uma segurança já no desenvolvimento do código. Durante, lá, né? Lá no começo, já durante o processo. Durante o processo, Aí no lance do pentest, assim, né? Você pegou um pouco nesse ponto aí da motivação das empresas, né? Então, assim, a gente tá... Tudo é digital hoje, né? LawTech, Agrotech, é tudo tech, né? EdTech, né? Tudo digital hoje, assim. Não tem mais esse papo, assim, né? De, tem empresa que na verdade, toda empresa é muito dependente, né? E aí, esse mercado de segurança, como você falou, aí é um mercado trilionário. A gente viu uma estatística recente de que na Deep Dark Web, foi de uma pesquisa que a Sophos fez, né? 8 trilhões de dólares circulam na Deep Dark Web que alimentam essas gangues, né? Essas quadrilhas, né? de ataque cibernético. Então, assim, é muito dinheiro, né? É 1/3 do PIB dos Estados Unidos, né? É muita grana, mas não é só essas gangues também, né? Como o Dani colocou aqui, né? Essa questão desses cursos, né? Desses montes de curso de teste de invasão, tem muito que a gente chama de script kid, né? Que brincando ali da casa dele, um adolescente ali que fez um cursinho, né? Tem uma certa motivação para determinada empresa, ele vai lá e acaba tendo sucesso, às vezes, nesse processo nesse teste no teste que ele fez de invasão, né? Ele consegue invadir de fato e obter ali acessos ilegais, né? Ou credenciais válidas e acaba até tentando fazer um dinheirinho também ali na Deep Dark Web, mas apesar das gangues, também tem uma preocupação aqui de que cada vez mais fácil também com o avanço da tecnologia, com o ChatGPT, com todos esses scripts prontos que existem aí por aí, alguns profissionais, algumas pessoas nem tão qualificadas assim, conseguem executar uma invasão com sucesso,
né? Sendo que aí entram as contramedidas, né? O que as empresas estão fazendo para de fato se proteger e tentar impedir que, pelo menos, cortar o mato alto, né? De tirar esses script kids, tirar esses atacantes menos motivados de todo o seu processo ali, né? Da sua proteção digital. Então, e aí, eu me colocando na cadeira do gestor de TI ali, que eu tenho que priorizar meus investimentos ali, né? Em defesa e também nas outras iniciativas de TI ali, né? Do que a gente tem que fazer, né? O que me motivaria a contratar um pentest, assim? Qual seria um momento para eu falar assim, poxa, tá na hora de eu olhar e trazer uma empresa especializada para executar um pentest aqui na minha empresa? Assim, pensando numa média empresa, assim. Olha, eu acho que as empresas, e aí a gente está acompanhando, né? Porque a gente fala com muita empresa, a gente acho que as pessoas, esses gestores, eles de fato não têm essa visibilidade muito clara de quando rodar. E normalmente eles acham que eles devem começar por um pentest. E talvez não seja o melhor caminho ou a melhor otimização financeira para ele seguir, né? Para que você vai fazer um pentest se você não tomou nenhuma contramedida, se você não está investindo nada em segurança? Né? Então, eu acho que você teria que dar um primeiro passo. Ou nada não, né? Porque todo mundo acredita que está tem investindo coisa, o né? suficiente, né? Na verdade, né? Todo mundo não, né? Mas muitas empresas acreditam assim, não, a gente investe, né? A gente tem... né? Eu tenho um Fire, tenho um Endpoint, tem o Fire, eu comprei o melhor. Mas nem sempre, né? Aí tem todos esses caminhos, né? Por exemplo, se você não tem ali uma rotina clara de atualização de patches, se você não está fazendo um scan de vulnerabilidade para você ver a vulnerabilidade e corrigi-las antes delas serem exploradas de fato, se você não está se preocupando com a sua divulgação de documentos digitais ali, se você não se preocupa com as políticas ou governança que você estabelece sobre as informações e os dados que você tem dentro da sua organização. A própria gestão dos ativos, né? Que é na base lá, né? E a gente vê... Que a gente vê que na prática as empresas têm uma série de dificuldades para fazer isso, né? O básico, de saber quais são os ativos que ela tem, se todos os ativos estão protegidos ou se não estão. Né? Então, acho que tudo isso acaba colaborando que se você tiver poucas iniciativas ou não tiver iniciativas nessas frentes, talvez não faça sentido você ir para o pentest, que vai, nas primeiras barreiras ali, ele já vai passar e já vai mostrar um cenário de queijo suíço, né? Que você vai ficar de cabelo em pé, mas você não está realizando nenhuma ação para se prevenir disso, entendeu? Então, talvez um movimento seja estabelecer algumas iniciativas, um roadmap claro dessas ações e fazer um pentest de forma pontual recorrente, né? A cada periódico, na verdade, periódico, né? A cada 3 meses, a cada 6 meses. Acho que cada negócio também vai demandar uma criticidade diferente, né, Dani? O que você considera? Tem alguns motivadores, né? Então, realmente, primeira jornada do nicho, né? Identifico que eu vou proteger, implementa a proteção e aí vou para o monitoramento. A questão né? Que é a preocupação, inclusive, dos nossos clientes, né? Quão resiliente é o nosso negócio hoje, né? Então, assim... Um dos motivadores do teste também de invasão é verificar se tudo que foi implementado está funcionando conforme acordado. Ou seja, se as regras estão bem configuradas, se a equipe está bem treinada. Então, por exemplo, é igual simular um abandono do prédio em caso de incêndio. Primeiro ponto, eu vou testar o time de resposta incidente. Se as equipes estão capacitadas para responder ao incidente cibernético, né? Então, detectar o incidente, né? O incidente, a simulação do ataque, responder. As equipes não sabem que é uma simulação, eles acham que é um ataque real, então eles vão trabalhar para verificar o tempo de reação. Na verdade, no pentest a gente pega o tempo de reação, né? Quanto tempo a equipe demorou para reagir, o que conseguiu pegar, o que conseguiu passar. Isso, exatamente. E também, então assim, além de testar a resiliência cibernética, tem a questão dos processos, plano de comunicação, então tem várias etapas ali que também não é só teste para testar a parte técnica, né? E sim também. Então, hoje a gente tem tecnologias que elas automatizam o teste de invasão.
tá? Que é a terminologia chamada Breach Attack Simulation, Os tá? básicos, né? Isso, base. O que acontece? Então, por exemplo, assim, a empresa, ela contratou a Strat para implantar tudo isso que o Tasso falou, os controles internos, garantir a segurança, né? E aí tem tecnologia que ela fica o tempo todo, são robôs, né? Que ficam dentro da rede, ficam fora da rede, o robô fica tentando falar com o outro. Você mudou alguma coisa na infraestrutura, subiu um sistema novo e tal, não sei o que, ele já está sendo testado ali em tempo real, né? Para saber se aquilo gerou uma fragilidade no ambiente e que poderia ser explorado por alguém, né? Isso. Esses robôs, eles têm um playbook, né? Uma lista de procedimentos de como simular um ataque cibernético. Ou seja, ele vai tentar, por exemplo, implantei uma tecnologia, igual eu estava falando, implantei uma solução de prevenção ao vazamento de dados. Como que eu sei que está funcionando isso? Aí a gente faz o teste de invasão, pode ser operado por pessoas ou automatizado, né? Que vai simular a exfiltração, né? O vazar de dentro para fora dados confidenciais da empresa, né? Então, assim, tem vários cenários aí que podem ser motivadores, além de compliance, etc. Então, acho que, só pegando um gancho aqui, na verdade, acho que talvez nem todo mundo da nossa audiência aqui saiba as fases de um teste de penetração, né? E talvez isso ajude a dar clareza, né, do processo como um todo, assim. Talvez, assim, a primeira fase de um teste de invasão é você capturar as informações, né, e entender o cenário, o contexto, o que é a empresa, como ela está se posicionada, quais são os elementos que compõem aquela o que ela pode ter, né? Ela tem um domínio, ela tem uma aplicação pelos DNS ali, pelo que você consegue descobrir de informação disponível pública, né? Quais seriam os ativos ou como ela está hospedada, que provedor de internet que ela tem. Então você consegue etapa ali de reconhecimento. De reconhecimento, que é para você iniciar um processo que seria o próximo passo de scan, né? De você validar efetivamente quais as vulnerabilidades aquele ambiente tem. Então, se eu descobrir que tem uma página hospedada com WordPress, né? Quais as vulnerabilidades que aquele WordPress pode ter? Existem WordPress, né, no mercado, né? Exatamente. E quais se aplicam àquele ambiente? Então, de uma forma muito simples também, você consegue identificar aqui as vulnerabilidades que aquele ambiente tem. Então, nessa fase de reconhecimento aí, né, um profissional de Red Team fazendo uma ação dessa, né, ética ali, que é o mesmo procedimento que um hacker malicioso faria, né? Ele tem um primeiro trabalho ali de identificar as tecnologias do outro lado para ele poder saber que tipo de vulnerabilidade existente, né? E aí ele também conhece as bases, né, de vulnerabilidade para explorar. Então, a empresa usa Exchange, usa WordPress, como você falou, né? E aí ele vai usar tanto ferramentas ali, mas também de engenharia social ele pode tentar usar, né? Sim, totalmente, né? Ligar para alguém, fingir que é alguém para descobrir qual tecnologia o cara tá usando lá do outro lado. Exatamente, se passar por um usuário válido ali e tal. Né? E aí depois dessa fase de descobrir as vulnerabilidades, aí ele tenta de fato explorar essas vulnerabilidades, né? Que é a terceira fase. Ele vai lá, tenta explorar, tenta quebrar, conseguir acesso ao ambiente, capturar uma informação e tal. Conseguir acessar o banco, conseguir listar usuários. Conseguir... É isso aí. E aí a próxima fase, né, só para tentar fechar aqui, seria exfiltrar os dados ou até criar as contramedidas aqui, né, a identificação, né, gerar os artefatos para mostrar aonde estava a vulnerabilidade, o que você fez para explorar e o que precisa ser feito para corrigir, né? Criar, na verdade, um plano de ação ali de gerenciamento desses riscos, né? Para que a empresa possa colocar em prática depois com a execução das correções, né? Que também, às vezes, se confunde um pouco o trabalho aí, né? O Pentest ele vai identificar a vulnerabilidade, explorar e documentar. A correção está fora desse processo de pentest, né? Sim, mas aí vai direcionar para o time de tecnologia, para o time de TI, para o time aplicar as correções, né? Que pode ser o time de sistemas, pode ser o time de infraestrutura, pode ser o próprio time de segurança, né? Depende que o cliente tenha, depende do escopo e da infraestrutura que o cliente tem, né? E nessa etapa que você falou de filtrar o dado, né, que é o que a gente faz quando vai executar um projeto ali de pentest, mas quando é um agente malicioso, ele pode fazer outras coisas, na verdade, né? Além de filtrar o dado, jogar ali um malware que vai, ou o ransomware, por exemplo, né, que vai criptografar ali as outras coisas, comprometer o backup, né, que geralmente é sempre um alvo dos caras. Então, assim, quando ele tá dentro, ele conseguiu ali aquele acesso, né, dentro do reconhecimento, explorou a vulnerabilidade. E outra coisa que os caras fazem é deixar
como é que é? Um backdoor ali, para ter um controle externo depois, né? Para assim, poxa, o trabalho. Então, o que eu quero dizer assim, né? Na hora que a gente executa. É que aí foge um pouco do tema do pentest, né? Mas quando você executa ali uma identificação, né? Uma resposta a um incidente cibernético que está em andamento, é super importante a parte da erradicação no final, né? De você garantir que você efetivamente conseguiu limpar o cara lá do teu ambiente, porque senão você sobe, tudo recupera e ele pode estar lá de novo, daqui a pouco tá comprometido, né? Porque entra naquele cenário que a gente estava falando, né? Se o cliente não, se as empresas não realizarem, né, a simulação do ataque cibernético, né, o pentest, alguém está fazendo. Alguém tá fazendo. E aí, igual aconteceu recentemente, né, a gente atendeu uma resposta incidente, não foi um pentest. Por quê? Porque o atacante foi bem sucedido, ficou dias lá dentro, mapeando onde estava o banco de dados, onde estava o backup, para só então, que é o que o Tassi falou, ele fez todo o reconhecimento, depois do reconhecimento ele se armou, ele escolheu as ferramentas que ele ia utilizar para dar o golpe final ali. Qual que é o golpe final? Eu estou lá dentro, já invadi. Consegui as contas administrativas para ter controle do ambiente. Já sei onde está o banco de dados, então vou criptografar e para o cliente, para a empresa não se restabelecer, vou lá e destruo o backup deles. E aí, então, ou seja, ou a empresa ela faz o pentest ou ela vai fazer resposta incidente. Depende de onde você quer colocar o teu orçamento. Né? Se no pentest ou na resposta incidente. Até você quer parar seu negócio ou não, né? Pois é. Nessa linha do orçamento, outra estatística que eu tenho aqui é que, assim, 58% das empresas que foram atacadas por ransomware no Brasil pagaram o resgate, porque não conseguiram conter e o resgate em torno de $1 milhão. Em médias empresas, né? Falando de médias empresas. Empresas grandes é muito maior essa cifra, né? Porque os caras, nessa etapa de reconhecimento, eles estudam, né? Toda a parte da estratégica da empresa, diretoria, se está aberta na bolsa, quanto eles faturam e tal, né? Então, assim, é o que você falou, né? Na hora onde eu vou botar o dinheiro. Mas pegando um gancho só no que você tinha falado ali no começo, que você falou assim, quando eu vou executar o pentest, eu vou testar a capacidade de reação ali da empresa, né? Mas às vezes tem empresas, que aí é o que o Taz falou, né? Linkando o que vocês dois falaram, né? Às vezes tem empresa que ela não tem ainda uma capacidade de reação, ela nem tem ainda nada para fazer detecção e resposta. Então é um pouco o que o Taz comentou, né? Assim, eu vou executar o pentest já na certeza de que eu vou... Vai conseguir ter sucesso, ter sucesso. Então, assim... O recomendado, né, para essas empresas aqui que a gente fala muito é assim, talvez valha a pena começar com um assessment de segurança, porque aí a gente olha antecipadamente fragilidades que tem no ambiente. Vai ser mais barato do que executar um pentest, porque um pentest é um trabalho intelectualmente mais caro, né? Porque ele vai consumir horas de especialistas e tal, ferramentas, horas, né? Normalmente, né? Tem vários tipos de pentest, na verdade, também, que você pode fazer, né? E dependendo do modelo que você escolhe, você vai gastar aqui algumas semanas, né? Algum tempo de trabalho investido ali. E quanto mais preparada a empresa tá, mais tempo precisa investir, né? Para tentar encontrar uma brecha e explorar essa brecha, né? E nessa linha de tipos de pentest que você falou, assim, explica um pouco também, então, quais são os tipos de pentest e qual geralmente ou quais são os possíveis escopos, né, de um pentest, os padrões, assim, né, que a gente costuma fazer. Eu começando pelo final aqui, né, de escopo, vai depender muito do ambiente do cliente de fato, né? Se ele tem um aplicativo, ele pode fazer um teste do aplicativo, dos sistemas que ele utiliza, o quanto desse sistema está exposto para o mundo ou não, se é web, se não é web, de infraestrutura normal, né? Sobre os escritórios, as unidades que ele tem, data center. E tem cliente que a gente faz até o teste físico, né? Para validar o quanto... engenharia social, né? De ir até o cliente. Se alguém consegue entrar na empresa com um crachá fácil, ter acesso, acessar o ambiente. Acessa o ambiente, senta na mesa do fulano, né? Coloca pendrive na máquina de alguém, pluga cabo de rede no notebook. Então. Vê post-it com senha colado nos monitores, né? Que a gente sabe que não acontece por aí. Abre a sala de servidores. Exatamente. Então, quando a gente fala de escopo, ele pode ser super amplo ou você pode restringir a um ambiente, né? Pô, de toda a minha infraestrutura, eu quero validar só aqueles ativos que são efetivamente muito críticos, né? Ou que tem uma informação muito sensível. Também você pode limitar um pouco esse escopo, né? E aí, falando dos tipos, né? A gente tem basicamente 3 tipos de scan, que é o black box, de pentest, desculpa,
que é o black box, né? Onde o atacante ali, né? Ele não tem nenhuma informação do ambiente, ele vai fazer uma descoberta como se fosse um hacker mesmo, né? Que não tem informação privilegiada nenhuma, não conhece a infraestrutura, não sabe os sistemas, não tem nada de informação. Qual a vantagem de fazer um black box? Que você vai estar simulando exatamente um atacante externo, né? Tá. E você pode ter sucesso ou pode não ter sucesso nesse tipo de formato, né? Porque pode ser que as informações disponíveis não são suficientes, ou que de fato as vulnerabilidades, como você não conhece como está a arquitetura por trás, a arquitetura de segurança, de infraestrutura, você não sabe como chegar naquele ambiente, e vai meio que um trabalho de formiguinha, ou pode demorar muito tempo, né? O que mais você perguntou? Falei dos tipos, né? Você falou do black box, tipos. só por enquanto. Sim. E aí, o outro tipo, né, que você tem é o gray box, onde você tem um pouco de informação, né? Então, você fala, olha, eu tenho SAP, eu tenho TOTUS aqui dentro, né? Mas eu não te dou usuário, uso um e-mail nada exchange, e tal ainda, né? Ainda dentro de um cenário, né, que compartilha um pouco de informação, né, para você validar o ambiente ali e testar a resiliência daquele ambiente, de fato. Aí, assim, nesse cenário, ele, imagino eu, vai sair mais barato do que o black box, porque o black box, se eu vou zerado, nesse daí eu tenho um pouco mais de informação, então eu vou gastar um pouco menos Demanda de menos tempo, um pouco exatamente. menos de tempo, e eu vou mais direcionado ali nas tecnologias que o cara tem do que ele quer testar ali efetivamente, né? Porque fica mais fácil, né? Você já sabe mais ou menos as vulnerabilidades que tem, já sabe mais ou menos como fazer o processo de exploração. Então você, de fato, avança mais rápido. Né? O que a gente vê até nos projetos que a gente executa, assim, muitas empresas gostam de fazer os dois dentro do mesmo escopo, assim, né? Eu quero contratar um black e um gray, porque eu quero saber, se o cara conseguir tal e tal e tal informação, até onde ele consegue ir, e no black box sem ele ter informação nenhuma, o que ele conseguiria? Se ele conseguiria descobrir essas informações, né? Exatamente. E aí o terceiro tipo, só para fechar, é o white box, né? Onde você compartilha acesso, compartilha senha, compartilha tecnologia, dá um usuário de VPN. E ele... simulando como se o cara estivesse já dentro da sua rede, né? Como se fosse alguém, falou assim, pô, alguém tá dentro da rede e vai ver o que ele consegue. Ou que as empresas menosprezam, que é um atacante interno, né? Um atacante interno. Que é um usuário mal intencionado ali, um usuário insatisfeito, um colaborador que tá meio puto com a diretoria, alguma coisa assim, né? E que de alguma forma ele começa a abrir as portas para um agente externo, ou ele mesmo executa ações indevidas dentro do ambiente que vão expor, né, aquela empresa. E tem um cenário, né, que a gente fala da superfície de ataque. Então, por exemplo, uma empresa chama a gente e fala assim, olha, eu quero fazer um teste de invasão no aplicativo nosso, aplicativo pro mobile. Legal? Só que assim, no teste ele não é pro aplicativo do mobile. Por quê? Porque a superfície de ataque é o aplicativo, ok, a gente vai simular ataque no aplicativo. Mas ele tá na Microsoft Azure, por exemplo, né? Por exemplo, tá rodando no celular. É. Quais são as vulnerabilidades no celular? Então, será que se eu hackear o celular, eu consigo hackear o aplicativo? Então, tem cenário. Então, tá, entendi. Não é nem aonde o dado tá, mas aonde o aplicativo tá instalado. Isso, que é um ambiente que a gente não controla. Então, assim, também a simulação ocorre tanto no Android quanto no iPhone nesse cenário. Aí tem outro ponto, que é não é só o aplicativo, tem a comunicação do aplicativo com a internet. Então, a gente também vai testar se a gente consegue quebrar... Man in the middle. A gente vai quebrar a criptografia. E aí tem outros cenários, por exemplo, que é a questão do back-end. Ou seja, o aplicativo ele se comunica com os servidores da empresa. Em algum lugar, né? Em algum lugar. Tá. Então, além de eu tentar invadir o aplicativo, eu tenho que também tentar invadir essa cadeia, né? Isso, os servidores lá de banco de dados, servidores de aplicação. Então, assim, quando eu penso como hacker... Olhando o escopo, né? Isso, eu tenho que ter um mapa mental de toda a superfície Olhar que eu vou cadeia, atacar. né? Isso, olhar a cadeia, olhar toda a superfície de ataque, né? Então, tem essa agenda mesmo, sei lá, do cara ir lá pro LinkedIn da empresa, ver a arquitetura corporativa, para preparar um phishing específico para aqueles caras têm, mas também tem essa parte de front-end, back-end, de aplicativo rodando em Android e iOS, entre outras coisas. Então a gente tem que levar tudo isso em conta na hora de fazer o teste. Então, às vezes, por exemplo, se a gente só testar a invasão no aplicativo, não significa que o ambiente está seguro. Ô, Den, e o Tass falou de executar um pentest periódico, né? Trimestral, semestral e tal. Aí eu queria perguntar para você assim, qual seria uma recomendação ou para eu avaliar dentro da minha empresa, o que eu tenho que levar em consideração para saber se eu tenho que fazer anual, trimestral e tal, e fizesse o link disso com a parte de normas assim também, se eu quero
ISO 27001, PCI ou para LGPD, se tanto norma quanto a lei, né, da LGPD, se algumas dessas exige que você faça um pen test, ou na verdade não exige, mas é uma boa prática fazer para poder apresentar mais fácil os requisitos ali, né? Cada indústria, né, vamos dizer assim, cada vertical tem o seu regulador, né? Então, por exemplo, a gente fala da indústria financeira, a gente vai para uma agenda de 2 pen tests obrigatório por ano. Né? Obrigatório. CVM, Ambima... Obrigatório pela exigem, CVM e pela Ambima? O pessoal exige isso nos testes de auditoria, Teste de auditoria, né? Porque a gente não está falando de segurança, a gente está falando de risco. De risco. Então, toda vez que a gente fala de pen test, teste de evasão, a gente não está falando de Risco segurança. pro negócio, A gente está falando de risco para o negócio, Exato. exatamente. E aí, quando a gente leva isso para o dia a dia, né, das organizações, a gente olha em que quantas vezes tem que fazer o pen test, por exemplo. Entendi que eu tenho o meu segmento, que tem um órgão regulador lá que pode exigir isso em algum momento. Legal. Mas, tirando esse cenário, né, entra a questão do seguinte: quando eu tenho um ativo crítico, então, igual a gente falou de aplicações, né, que hoje os negócios estão indo cada vez mais para o mundo digital e tem todo um ecossistema ali que suporta o processo de negócio. Né? Então, toda vez que eu vou lançar uma versão nova de um aplicativo, geralmente é recomendado fazer o teste de invasão em ambiente de homologação antes de ir para a produção. Quando vai para a produção, aí são testes mais controlados, né? Até para não afetar tanto o ambiente. Mas o teste em ambiente de homologação é recorrente. Então, lancei uma versão nova de um aplicativo, ou de uma aplicação web, um aplicativo no mobile, é recomendado fazer esse teste. Tá? Que aí são os testes dinâmicos. Igual a gente estava falando, tem o teste estático e tem o teste dinâmico. O teste dinâmico é a aplicação está funcionando, já está instalado, está funcionando. A gente vai fazer um teste ali. Pode ser tanto da aplicação quanto da infraestrutura que vai suportar essa aplicação, tá? Então, são testes mais de acordo com o roadmap de lançamento dos produtos ou dos serviços que vão suportar processos de negócios críticos. Não, é uma empresa tradicional que não tem aplicativo, nada e tal. Assim, cara, tem um site institucional, tem um data center, o data center hospeda ali os serviços corporativos ali da empresa, o ERP, o CRM, banco de dados, algum sistema especialista e tal, né? Sistema de arquivos e tal. É uma empresa que é a grande parte das empresas no Brasil, assim, então nessa linha, assim, né? Não é uma empresa digital, né? 100% digital, mas tem uma âncora forte aqui em tecnologia. Porque é isso, se o ambiente desse para o ERP deles e tal. Para uma empresa assim, você acha que uma vez por ano A agenda recomendada de boa prática é seguir a agenda os ciclos de análise de vulnerabilidade. Então, por exemplo, terminei a análise de vulnerabilidades, a equipe responsável por corrigir já corrigiu, aí a gente vai lá e roda um teste lá para validar se realmente se as vulnerabilidades, o portão tá fechado ou não, né? Então, o mais comum é uma agenda trimestral, André. De Legal. boa prática mesmo, é uma agenda trimestral seguindo as correções de vulnerabilidades. Legal. Fala aí. Eu ia comentar, na verdade, que os temas vão borbulhando, né? Mas é que um pouco desse cenário todo que a gente acabou falando aqui, Sim. ele constrói uma figura desse pentester que é um cara super especialista, né? Se você vê a quantidade de ferramentas, de conhecimento de tecnologia, de fundamentos de rede, né? Rede que eu digo de tecnologia mesmo, de fundamentos de comunicação para fazer engenharia social, para fazer essas coisas, é um profissional bem completo, bem difícil também de encontrar bons profissionais, né? E aí que os ethical hackers bons, eles acabam ficando mais conhecidos também, né? Aproveitando o gancho, então, nessa linha aí, fale um pouco assim, qual que é o perfil dessa equipe, assim, como que é esse profissional, assim, ou até uma trilha de carreira, o que esses caras costumam estudar? Eu sei que tem uma certificação CEH, né? CEH? CEH, Certified Ethical Hacker, pela Ace Council, que é um instituto que tem uma série de treinamentos de segurança, né? Certificações de segurança também, que acabam corroborando, na verdade, um conhecimento específico, né, para fazer esse tipo de teste de invasão. Mas o Danny tem já trabalhou muito, porque ele faz isso dentro de casa, inclusive, para montar essa trilha de carreira aqui, né, dos profissionais. O que a gente percebe assim, que é um perfil bem autodidata, porque a tecnologia hoje ela evolui mais rápido que qualquer tema, né? Então, o que a gente aprendeu hoje
amanhã já mudou tudo, então assim, é um perfil de um profissional autodidata e curioso, né? Então tem que ser um cara curioso mesmo para sair do outro lado. É igual o Tassi falou, ele vai se deparar com vários obstáculos pelo caminho e ele vai usar da criatividade e vai aprender, muitas vezes em algum momento naquele obstáculo, ele vai aprender alguma coisa ali que pode fazer que ele nunca fez para superar aquele obstáculo, tá? Tem que ser criativo também, né? Cara? Demais. Nossa. Tem que pensar fora da caixa, Tem que né? pensar fora da caixa. Porque se você vai só no pensamento tradicional, você vai ficar sempre nas mesmas barreiras. Aí você fala assim, pô, mas e se eu fizer daquele jeito? O que eu posso fazer diferente? Tem que ser bem criativo. E aí, ou até uma capacidade, né? Que eu acho que é um diferencial nesses profissionais que... acho que aí os script skills acabam ficando de longe, é a capacidade de criação, de fato, de novos artefatos ou de mecanismos para conseguir ter sucesso nessas explorações, né? Então, o cara criar o seu próprio phishing, ele criar seu próprio malware, ele criar um script que vai explorar aquela vulnerabilidade. Hoje é fácil você ir lá e baixar algo que já está pronto, mas você construir aquilo, né? Acho que são poucos profissionais que têm essa capacidade acabam tendo um cenário de destaque também. Vou dar um exemplo bem claro disso que a gente está falando, tá? A empresa foi lá e implantou um controle interno para prevenir vazamento de dados. Não consigo pegar um contrato, por exemplo, e mandar por e-mail para um Google Drive, OneDrive, não consigo, tá bloqueado. O que já foi feito? Foi desenvolvido um programa, igual o Tassi falou, um programinha que pega aquele arquivo do Word, você joga nesse programinha e ele transforma num som que sai na caixinha do computador. E aí com o celular, é igual o negócio do mainframe, cara. Aí você pega com o som do computador, você pega, joga pro celular e depois tem outro programinha para transformar aquele som de novo no arquivo. Tá de brincadeira. Tipo as fitas cassete que era no MSX, né? É exatamente isso, André. Exatamente isso. Então é criatividade pura, assim. Então não é que o cara inventou o negócio da NASA e tal, um negócio que já existe, é tigaça, que os caras usam para, por exemplo, simular vazamento de dados. Ou você vai só com uma anteninha Wi-Fi, né? Você consegue... Como é o dispositivozinho que você tava falando lá, que você tem? Do Flipper. Flipper, Você tem um Flipper? Que medo do Tasca. Vamos poder esconder o celular no Tasca, esconde tudo, ainda bem que o meu celular não tá aqui. Por O que exemplo, é o Flipper? Conta aí, né, pra que é o galera. Flipper, né? Abre o coração, já que Flipper você... é um dispositivo... Não conheceu o Black Hat aqui do dia. Ele é do tamanho de um chaveiro, assim, menor que um celular, é super pequenininho, que você consegue capturar eventos com ele de NFC, de código magnético. Então você consegue, por exemplo, pegar um crachá de um condomínio, coloca nele e ele faz um clone daquele crachá. Olha aí. Minha mãe deve conhecer esse negócio aí, porque ela morre de medo de cadastrar o cartão de crédito no celular, que ela fala, não, aí passa alguém com um dispositivo aí do lado e rouba minhas coisas. Ela conhece o Flipper. Você compra na internet, falando de Não, tá proibido aqui no Brasil, né? A comercialização, você não consegue fazer. Ele não tem não, tá? Mas, assim, pulando essas formas, isso é bem antigo, inclusive, né, que... Quando lançaram o chip, né, para celular, o GSM, tá, falavam que era impossível clonar, né? Exato, é verdade. Então, aí o que acontece? Tem um monte de coisa de hardware na internet que você compra em formato de coração, que eles vendem para fazer o backup do chip. Na verdade, você clona um chip de celular e é baratíssimo, né? Então, assim, hoje tem muita coisa aí que ajuda, né, nessa parte de criatividade para fazer o teste de invasão. Até eu tava falando com você outro dia, né, que você consegue comprar na internet uns kits de pendrive pronto, vários tipos de pendrive diferentes. E aí é que cada vez mais a gente tem que ficar preocupado e trabalhar na prevenção à segurança aqui, né? De pendrive que você espeta e ele já faz o roubo automático de todas as credenciais salvas no Chrome ali, no browser, no navegador. Do outro que ele fica com um keylogger e já deixa a informação sendo capturada. E uma das formas de a gente fazer pentest também, em alguns casos, é deixar cair na recepção da empresa um pendrive lá, que aí ninguém sabe, ou a pessoa pega e fala, é um pendrive de quem será e tal, e pluga ali para ver o que tem. E aí você já conseguiu entrar no ambiente também, né? Pois é. E o engraçado é que, assim, às vezes a gente parece que é meio neurótico, né? Esse negócio assim, né? Mas a gente vê casos acontecendo, né? De
E eu queria até que, aproveitando isso de ver casos, assim, que vocês contassem um pouco, assim, de cases de pentest mesmo, não cases de invasão, né? Mas de cases de pentest, assim, que a gente fez aqui. Cita um ou dois, assim. O que a gente conseguiu de evidência, o que a gente pegou, o que a gente mostrou no final lá pro cliente, assim. Antes do Tassi falar, eu vou falar de um rapidinho que é bem legal, porque é um que a gente tá fazendo na Strat nesse exato momento. Nem o Tassi tá sabendo. Mas assim, a gente conversou, né, sobre a segurança da nossa empresa e tudo mais, né? E aí a gente tá há alguns dias já rolando, né? A gente tá tentando pegar credenciais dos colaboradores da Strat, né? E foi até engraçado, né? Que vai terminar amanhã, né? Antes do Dia dos Pais, é uma campanha que a gente tá fazendo lá, falsa, né? E. A gente tá dando risada que acho que ele caiu. Ele caiu. Sabia, você viu? Sabia. Você viu? Aí, ó, a Letícia perguntou assim pra gente, né? Vocês estão fazendo um teste interno? Eu falei, se eu falar vai perder a graça. Ela já começou a dar risada, né? Então, assim, por exemplo, na Strat é uma coisa que a gente tá fazendo que, por exemplo, o Task, o diretor da operação, ele não tá sabendo, né? É um teste controlado, mas que a gente recebeu reportes assim, de colaboradores, então mesmo é um cenário bem legal, assim, que nem o diretor da operação tá sabendo que tá rolando, né? Nem você que é o dono da empresa tá sabendo, cara, eu sabia que tá rolando uma coisa. Mas a gente tá fazendo um teste controlado, assim, então assim, a gente vai mostrar eu sabia depois... porque eu comentei só contar, acho que o Dan tá tentando me hackear, cara. Não foi? Não, é geral, cara. Mas todo mundo fica grilado, né? Fica. Mas a ideia é, por exemplo, terminando esse teste, a gente fazer uma campanha de conscientização, né, pra mostrar como que a empresa reagiu a uma simulação de ataque cibernético, né? E treinar os colaboradores depois, por exemplo. Né? Legal. Acho que tem. Esse é o nosso dia a dia no final, né? Na semana passada mesmo, teve um caso também, um pentest sendo realizado dentro de um cliente. E a gente estava, na verdade, fazendo a contramedida, né? Como resposta a incidente. O cliente acabou não nos comunicando e a gente invalidou, na verdade, toda a tentativa do pentest que estava sendo realizado em função da nossa contramedida, né? Então, eles compartilharam um usuário, era um pentest do tipo white box, compartilharam um usuário e senha válidos, deram acesso ao ambiente interno e o hacker estava tentando, o ethical hacker ali estava tentando fazer a exploração do ambiente. A gente pegou ali as movimentações, e né? para cada cenário ali, nosso time foi combatendo, e no final acabou que ele não conseguiu obter nenhum acesso, nenhuma informação, não conseguiu sair daquele arcabouço, e aí a gente teve que... Aí o cliente nos comunicou e falou, pô, libera um pouquinho. Aí a gente deu uma amenizada na proteção para que pudesse validar. Como é que ele vai validar? Mas assim, ó, uma coisa que eu fiquei pensando, até voltando um pouco só no lance do perfil da equipe que vocês falaram, assim, né, de curioso, criativo e tal, né, e o lance do conhecimento técnico. E um conhecimento técnico muito forte da parte de base mesmo, assim, de, como você falou, redes, de programação, Linux e tal, porque uma técnica que os hackers usam, e a gente pegou nesse case aí, né, eu lembro de vocês contando, que é o que eles chamam de living off the land, né? Então, assim, o cara, quando ele entra no seu ambiente, ele não vai usar só software malicioso ali, porque senão as ferramentas de proteção vão pegar muito rápido. Chama muita atenção. Então ele vai usar o PowerShell do Windows, da Microsoft, ele vai usar ferramentas que a equipe de TI, de infraestrutura também usariam e tal, né? Exato. Então, nessa parte... E aí o pen tester, né? O ethical hacking aí também, né? O profissional lá de Red Team, ele também tem que saber usar bem essas coisas lá, né? E do nosso lado, na parte da contenção, a gente tem que usar outros mecanismos que vão além do endpoint protection e tal, para conseguir detectar que, opa, tem alguém tentando fazer um nmap aqui, tem alguém tentando escanear, tem alguém tentando fazer uma movimentação lateral. Até de nmap, só rapidão, até de nmap eu lembro, você falou de coisa de filme, né, no começo, eu lembro da cena do Matrix 1, tá, a Trinity vai acessar lá e mostra o computador assim, ela dá um nmap lá para mapear a porta. Mas realmente as ferramentas legítimas são utilizadas para não serem detectados. E o que os caras fazem, né? Os profissionais de teste de invasão? Eles pegam as ferramentas legítimas e renomeiam elas. Então o cara pode renomear para uma calculadora, alguma coisa assim, mas dependendo da capacidade da equipe de resposta, de detecção e resposta, consegue mapear por comportamento que uma ferramenta legítima foi renomeada, por exemplo, aí isso é uma fase de um ataque cibernético. Comportamento, né? Porque... Comportamento, E aí, André, por exemplo, assim, ó, vamos pegar o caso, assim, de um teste, um black box, né? Um teste cego, assim, não tem nenhuma informação, né?
Então, por exemplo, o que a gente faz, né? Falando até de case, né? É ir para cima de Wi-Fi, por exemplo, da empresa, tá? Só que eu não tô nem dentro da empresa. Então, tô lá na pracinha, tô em algum lugar fora da empresa, que tem as antenas mesmo de Wi-Fi que fica em cima do prédio, por exemplo, que elas pegam 11 quilômetros mais ou menos. A gente consegue ligar essa antena no notebook e amplificar a capacidade do software que vai mapear onde tem rede Wi-Fi. É bem legal isso aí. Ele vai lá, ele mostra a antena, pega o sinal, aí você joga pro satélite, ele te dá um mapa da amplitude e longitude de onde tem os sinais de Wi-Fi, para você não invadir a rede errada. Tá. E aí, baseado nesse mapa, você tem as informações que dali você começa a tentar invadir a rede de visitante, por exemplo. Tá? Então, assim, tem outros caminhos, além do tradicional, eu gosto de estar falando de ir pela internet, que a gente também vai até, sem estar fisicamente na empresa, sem usar a internet, ir por uma rede Wi-Fi, explorar, principalmente a rede de visitante, e dali ir pulando, que a gente chama de navegação lateral, movimentação lateral, de um ambiente para outro, tá? Então é bem comum isso aí. Mais um exemplo, né, de teste de invasão assim. A gente foi fazer certa vez a validação de um sistema da empresa que ele ficava web. Era uma plataforma desenvolvida internamente, eles têm todo um time de desenvolvimento lá dentro e tal. E eles queriam validar a resiliência do ambiente. Pela tela de login, a gente já conseguiu entrar em todo o ambiente, capturar todo o banco de dados deles, os acessos administrativos. Foi um processo assim que foi black box, mas por uma fragilidade na construção daquele aplicativo web, da página de login, uma coisa simples, um formulário simples ali, a gente já conseguiu fazer todo o processo e lograr êxito, né, dentro da aplicação ali, né? Então, esse é mais um exemplo aqui que também... Eu confesso que de todos os projetos que a gente faz, assim, quando eu vejo o relatório final, assim, eu acho do cara. Assim, ao mesmo tempo que eu acho aterrorizante o que a gente consegue ali de informação, eu acho do caralho ali, assim, a forma como que a gente apresenta ali, as contramedidas, né, que tem que ser aplicadas, né, porque assim, citando outro case, assim, que eu vi, que eu me lembro, que a gente pega e-mail do presidente da empresa, né, e e-mail mesmo na tela, câmera, né, de funcionários Foto, da empresa, foto, né, o print ali, aí você fala assim, cara, pode ser, que é coisa que a gente vê nos filmes, né, você fala, cara, e é real, né, a gente pega lá, pegou o e-mail e tal. Planilha de orçamento. Planilha de orçamento do financeiro, acesso ao sistema de câmeras, acesso ao sistema de crachá, acesso ao sistema de ponto, acesso ao sistema de catracas, então assim... Aos dados de RH, né, de funcionários, aos dados pessoais, RH, né. Exato, então assim, é realmente assustador essa parte que quando a gente olha assim, você fala, cara, e aí até pegando o gancho aqui na parte de um entregável final, né, quando a gente faz um projeto desse, né, que é na linha do que você falou do processo, né, a gente, o profissional, né, ele vem coletando essas evidências, ele vai executa o scan, vai coletando essas evidências, vai documentando tudo isso, ele mostra o passo a passo, né, o processo que ele fez para conseguir aquela informação ali, né. Então não é nada por baixo dos panos e tal, e no final ele apresenta as contramedidas para cada um deles. Então isso daqui, como é que você tem que melhorar o seu processo de controle, e não só, as contramedidas não é só tecnologia, né? Não é, tem que implementar a ferramenta X, tem que comprar isso. Na verdade, às vezes é melhorar um processo, às vezes é melhorar uma instrução interna, né, para os colaboradores. Sim, dependendo da criticidade do negócio, a gente vai para uma sala, ambiente controlado mesmo no telão, e tudo que está sendo feito está sendo apresentado ali já. Tem uma equipe acompanhando de auditoria, né? isso. E aí também a gente pode gravar também a tela que está rodando os testes para servir de evidência. Então, assim, para mostrar que foi um teste controlado, que os comandos que foram digitados, em que momento. Por quê? Porque depois que a gente apresenta essas contramedidas, a empresa ela vai aplicar isso. E aí a gente volta para fazer o reteste. Né? E aí o reteste ele tem que simular exatamente o que foi feito anteriormente. Normalmente, isso é legal você ter comentado isso aí, que de fato a gente não falou. Normalmente, quando você faz o pentest, você faz um reteste, né? Você tem ali um delay de 1 semana, 2 semanas, depende, na verdade, da extensão do que foi identificado, né? Para que você aplique aquelas correções, aquelas contramedidas e você valide novamente, né? Acho que isso é legal. Talvez as pessoas não saibam que você tem aí dois tiros, né? Para fazer o processo. E
E o que tem, assim, pra gente ir pro encerramento aqui também, assim, o que vocês veem aí de tendências na linha de pentest? Acho que a gente até falou um pouco, né, do lance do BAS, né, por exemplo, do Breach Attack Simulation, acaba sendo uma tendência, assim, inovação nessa parte de pentest. O que mais vocês veem? Eu acho assim, isso é uma opinião minha, né? Uhum. Por exemplo, o Gartner não tá prevendo assim, essa questão de inteligência artificial aí no meio do caminho, fazendo o que ela tá fazendo. Então a gente percebe que numa guerra tecnológica, né, a gente só consegue combater tecnologia com tecnologia. Por falar em combater, você precisa participar da Semana do Combate ao Ransomware. Vai ser do dia 21 a 25 de agosto agora. Vão ser 5 dias de palestra aí, de eventos, 10 horas da manhã, tá? Então coloca aí na sua agenda, o link vai estar aqui disponível em algum lugar para você se inscrever e receber aí os convites e tal. Tem um grupo no WhatsApp que a gente criou que é só para mandar ali os lembretes de, hoje começou a palestra X e tal, só para não perder nenhum. No final do evento a gente vai ter um certificado para quem participar aí dos 5 dias, a gente vai fazer o sorteio de uma Alexa, que o Dani nem sabia. Vai ter o sorteio de uma Alexa aí, uma Echo Dot 5. Para ser elegível a concorrer à Alexa, tem que participar dos 5 dias e tem que anotar qual palavra-chave que foi falada em cada dia da palestra lá, tá? Então aí participa. Vai ser bem legal porque a gente vai aprofundar em alguns temas do que a gente está falando aqui, mas a gente vai falar assim, cada evento desse vai falar sobre um momento de um ataque, sempre focado em ransomware e um momento do ataque. Então, assim, a gente vai falar sobre antes do ataque, durante o ataque, como que é o comportamento, o que as empresas fazem para se proteger, como é que a gente detecta. E a gente vai falar, no principal, assim, também sobre, depois de um ataque, falando sobre continuidade de negócios, estratégia de recuperação, erradicação. Vai ser bem legal. Então, não perca. Não, legal. Bom disclaimer. Não podia deixar fora. Jabá. E aí, quando a gente vai para cloud, né, que eu acho que onde estão os negócios das empresas hoje estão em cloud, né, saíram do on-prem, estão muito na nuvem, né? Então, por exemplo, a Azure mesmo, ela tem lá dentro do ambiente dela já 8 cenários, ou 6 ou 8, não tenho certeza, que você pode simular um ataque cibernético. Então, você pode sim ter um trabalho de um profissional, mas hoje, assim, esse tema é tão crítico hoje Usar que... a tecnologia é fundamental, né? É fundamental, que a própria Azure disponibiliza para você um teste de invasão ali controlado, pronto lá. Então, tem um arquivo lá que já está infectado, tem ferramentas de terceiros integradas que você pode usar de forma... até um certo ponto de gratuito que vai simular um ataque cibernético. Então, tem várias coisas acontecendo aí de automação, de inteligência artificial, que é o que a gente estava falando. Então, tem o profissional que vai fazer uma coisa muito específica, né? Mas também tem esse cenário que a gente está vendo que a inteligência artificial chegou aí para ficar e ela também está sendo usada para fazer teste de invasão. Eu também acredito bastante nessa tendência do uso de inteligência artificial, deep learning e a capacidade de automação desses testes aí. Até pela facilidade que isso de alguma forma trouxe para que os atacantes reais façam, criem ali o malware sem tanto conhecimento de programação, né? Usem aquele ferramental disponível para modificá-lo usando inteligência artificial, né? Acho que esse é um cenário que também veio para ficar assim, acho que não tem como fugir disso. E o trabalho do pentester também vai ter que se atualizar novamente, né? Usar essas ferramentas e partir para esses cenários de automação também para facilitar o processo e garantir que é isso, né? No mundo onde a informação cada vez bule mais, né? Tá num processo de crescimento tão grande, a gente vai chegar na nossa capacidade enquanto humano ali de suportar todo esse volume, né? Então, que até é um tema também que acaba afetando, né, os profissionais de segurança de um modo geral, né? De burnout, de esgotamento e tudo mais, porque é realmente muita informação, muita pressão, né? Muito tudo ali envolvido. Então, essas ferramentas, elas de alguma forma ajudam, né, a melhorar o processo, a melhorar a qualidade da entrega e tudo mais. E é o que vocês falaram, assim, até o nome do nosso evento, assim, que é o Semana do Combate ao Ransomware, porque, assim, é realmente um combate que a gente tem que fazer, assim, porque é muito revoltante. É uma guerra. É uma guerra. E é uma guerra injusta, assim, porque do lado dos caras, eles têm um orçamento gigante, porque é ilícito, né? Roubando as empresas, os caras têm um orçamento, do lado das empresas tem um orçamento contado ali, cara, e com foco em negócio e tal. Então, assim, na prática, ninguém quer ficar gastando dinheiro com segurança da informação, né? Tipo assim, do mesmo jeito que a gente não queria... não queria gastar dinheiro pra precisar comprar um carro blindado, não queria gastar dinheiro pra ter que pagar, sei lá, né? Sabe? Mas enfim, mas é isso.
E do lado dos caras, uma outra coisa que eu fiquei pensando, né, nessa linha do que você falou, é isso assim, né? Do lado deles, o Script Kid já causa dano para a empresa. Do lado da defesa, se não for uma equipe mega especializada, você não consegue proteger, você não consegue colocar um Script Kid para fazer pentest. Não, o Script Kid, ele pode causar o dano na empresa. Exato. Então, é um combate que ainda a gente tá em desvantagem, né, cara? Sim, então, é um pouco desigualada essa balança, Os né? caras sempre estão à frente. Os caras sempre estão à Os frente. caras sempre estão à frente, isso é certeza. É gato e rato, né? Tom e gato e Jerry rato. o tempo todo e acho que é isso mesmo. isso mesmo. Pelo menos a gente não... Eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança desse cenário, por enquanto. Sim, Exato, é isso exato. mesmo. Mas por isso que é uma missão nossa aqui, assim, um pouco o propósito desse podcast, um pouco o propósito desses eventos que a gente está fazendo, que é de realmente se unir, ajudar as empresas, parceiros nossos, outras empresas de TI, clientes nossos, assim, mas de ajudar o mercado a gente ir equilibrando essa balança, assim, né? De falar assim, poxa, a gente precisa ir subindo a régua do lado de cá também. Essa consciência, Essa né? consciência, De segurança. é. Quanto mais ela existir, melhor as empresas vão se proteger. Talvez dificulte a novos entrantes, né? Vai de desmotivando, garotos, vai exato, desmotivando, né? De desmotivando o alguma bandido do forma. outro lado, né? O cara que, opa, já não é mais tão fácil, então já não é mais só qualquer script kid consegue. Então Exato. aí você já vai limitando, né? Vai. Legal, pessoal. Isso aí. Então eu queria agradecer aqui de novo, Taz, obrigado aí Valeu, André. por mais uma participação, Dani, Valeu, obrigado Dani. por você aí Legal. que assistiu, acompanhou. Vamos lá, galera, obrigado aí, valeu. Valeu, obrigadão, pessoal. Falou.